Meu querido, meu amigo, pastor Fábio, meus amados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia, que alegria poder estar falando aos irmãos neste momento. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de cada um de vocês e da igreja como um todo, para que vocês não fiquem de fora daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meu amigo, foi muito bom ter você aqui conosco em Roma. E olha, vamos esperar você novamente aqui, viu? Quem sabe com uma equipe da tua igreja. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Eu sou o pastor Fábio. No Brasil eu sou conhecido como Fábio Pegas. Aqui na Itália eu sou conhecido como Fábio Pisa. Meu nome é Fábio Pegas Pisa. Sou casado com a missionária Natália e temos duas filhinhas, Maria Sofia, de 8 aninhos, Maria Júlia, de 4 aninhos, e juntos servimos ao Senhor através da Junta de Missões Mundiais aqui em Roma, na Itália. Eu sou de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, sou de família italiana e naquela cidade que eu amo de coração, eu cresci, frequentava a Segunda Igreja Batista, a igreja na qual eu me converti, me batizei e também fui consagrado para o ministério. Vivi naquela cidade até o momento em que senti fortemente no meu coração que eu deveria deixar tudo para me preparar melhor para estar servindo o Senhor na Itália. Então, na idade de 19 anos, deixei a minha cidade, fui para o Rio de Janeiro, ingressei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde estudei 4 anos e tive a oportunidade, sempre através da Junta de Missões Mundiais, de servir ao Senhor como voluntário na Itália. Terminei o seminário e na idade de 23 anos, solteiro, a Junta de Missões Mundiais me mandou para a Itália, onde eu comecei o meu ministério efetivo na cidade de Mantova, a cidade dos meus antepassados. Fundamos a igreja de Mantova, plantamos a igreja de Mantova, uma igreja que cresceu muito, se multiplicou, se tornou a mãe de outras 4 igrejas, a igreja de Brecha, a igreja de Milão, a igreja de Florença e a igreja de Reggio Emília. Ali em Mantova eu me casei com a mulher mais linda desse mundo, a Natália. Ali nasceu a minha primeira filha, Maria Sofia. Foi um período muito bom e abençoado pelo Senhor. Estávamos na nossa zona de conforto. Mantova tinha crescido muito como igreja. Nós ajudávamos as outras igrejas filhas que ainda não tinham pastor, e mesmo aqui as que já tinham pastor, até que o Senhor nos fez um desafio maior do que nós, porque os desafios do Senhor são maiores do que nós. O Senhor nos desafiou para que nós pudéssemos estar indo para Roma, capital da Itália. E nós oramos durante 2 anos para tomar a decisão. E o Senhor, então, confirmou ao nosso coração o melhor. O Senhor já tinha falado ao nosso coração, nós que, na verdade, estávamos prontos, então, para dizer sim a esse chamado do Senhor. Viemos para Roma, nossa porta de entrada aqui em Roma foi uma igreja batista antiga, a Igreja Batista de Roma Monte Sacro. Desenvolvemos um trabalho de revitalização, porque a igreja estava fechando as portas. Ali trabalhamos durante 2 anos e um fato marcante do nosso ministério naquela pequena igreja foram os batismos. Batizamos a Benedetta, que até hoje é uma bênção na obra de Deus. Batizamos um médico de um hospital importante aqui de Roma, o doutor Domênico, e tivemos o privilégio de batizar um refugiado que nós ganhamos para Cristo e discipulamos para a glória de Deus. E a coisa mais interessante é que isso tudo foi feito depois
de mais ou menos 10 anos que a igreja não batizava ninguém. Terminamos o nosso ministério de revitalização naquela igreja e a paixão por plantar igrejas falou mais alto. Então nós deixamos o ministério e começamos um trabalho do zero na nossa casa. E é justamente o nosso trabalho, o nosso ministério atual. Agora eu gostaria de passar um vídeo que resume tudo aquilo que eu falei para os irmãos até agora, para que os irmãos possam ver fotos das cidades, fotos das igrejas, e depois estaremos falando um pouco mais sobre o nosso ministério atual, que é plantação de uma igreja do zero aqui na cidade de Roma. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continuamos falando de Jesus e continuamos falando do que Deus tem feito aqui em Roma, a capital da Itália. Gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Batti le tue mani. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Batti le tue mani. Alza le tue mani. Meu irmão, minha irmã, o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais desse ano é Viva o Poder de Transformar. O texto base é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo estava com essa carta exortando, encorajando, motivando o seu filho na fé, Timóteo, que estava muito abalado. Ele estava vivendo uma crise pessoal, uma crise ministerial, aqueles momentos difíceis da nossa vida que nós pensamos em abandonar tudo, mas Paulo, preocupado com o seu filho na fé, ele disse: Timóteo,
continue, persevere, pregando a palavra, ganhando almas para Jesus. Não perca o foco, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu irmão, minha irmã, pastor querido, pastores que me ouvem nesse momento, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. O covarde, ele tem medo de agir porque ele teme pelas consequências. E porque o covarde tem medo das consequências, ele fica paralisado, ele fica imóvel, ele fica sem ação e sem reação diante das dificuldades, diante das incertezas. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, meu irmão, minha irmã, nós não somos covardes, nós somos guerreiros do Senhor, mandados a saquear o inferno e povoar o céu com almas ganhas para a glória de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder. Aqui não é poder para realizar milagres, para dizer eu tenho a força, eu faço. Aqui é aquela capacidade, meus irmãos, de passar por qualquer prova, passar por qualquer tribulação e permanecer firmes na presença do Senhor. Nós estamos vivendo um terrível momento. Essa pandemia tem quebrado muitos países, tem ceifado muitas vidas, muita gente triste, muita gente desesperada, mas Deus nos deu espírito de poder para que nós passemos por todo esse momento difícil e permanecemos como profetas do Senhor, como voz que se levanta em meio a essa geração, seja no Brasil que no mundo afora. Mas Deus nos deu, além do espírito de poder, espírito de amor, amor pelas almas, amor por quem Deus amou primeiro, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, entendido como pessoas de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus nos deu também, meus irmãos, poder, Deus nos deu também espírito de equilíbrio, moderação, que nós possamos aparecer ao mundo, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, como pessoas moderadas, pessoas equilibradas, pessoas debaixo da ação e da graça do Espírito Santo. Viva o poder de transformar o Brasil e transformar o mundo no poder do Espírito Santo. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Agora eu quero mostrar algumas fotos do nosso trabalho da plantação de igreja aqui na cidade de Roma. Mais uma vez apresento a nossa família, ou melhor, tua família missionária aqui em Roma. Essa foto é uma foto histórica, é a foto do primeiro culto que nós realizamos aqui na sala de nossa casa. Como vocês poderão ver, a Maria Júlia, que hoje tem 4 anos, ela era bem pequenininha, está no colo da Natália. Nós ficamos realizando os cultos em nossa casa durante alguns meses, até que a casa não comportava mais. Às vezes a gente tinha de 10 a 15 crianças correndo de um lado para o outro. E na época nós ficamos pensando aonde que nós vamos realizar os cultos, né? Onde que nós vamos levar esse grupo que está nascendo, até porque aluguel aqui em Roma é muito caro. Até que surgiu uma ideia, a Natália estava frequentando uma escola
para cabeleireiros aqui em Roma, e nós fomos até o proprietário da escola, o Cláudio, e ele aceitou em alugar a escola para a gente, para que nós pudéssemos estar nos reunindo todos os domingos pela manhã. E essa é uma das fotos dos tantos cultos que nós realizamos ali naquela escola. Durante meses estivemos ali. A igreja teve oportunidade de se estruturar, né? Crescer, estruturar. Ali nós organizamos alguns ministérios, como o Ministério com Crianças, o Ministério com Mulheres, até que surgiu a necessidade, algo que partiu do nosso grupo mesmo, de termos um local só para a gente. Diante disso, nós registramos uma associação, um estatuto, e conseguimos alugar o nosso primeiro local de culto, pagando 650 euros por mês, um local de 80 metros quadrados, pequeno, mas para a gente era uma grande bênção. Era o templo aonde nós estaríamos realizando não só os cultos, mas também as nossas reuniões, ou seja, era um local somente nosso. Essa é uma foto que nós fizemos à frente desse local, né, que nós alugamos, e nós ficamos ali muitos meses. Foi um período muito bom, período de consolidação do nosso grupo, até que veio a pandemia e nós não pudemos mais utilizá-lo. E aí veio a primeira crise. Será que um grupo nascente iria continuar pagando um aluguel de 650 euros por mês sem frequentar? É um desafio difícil para um crente com bastante tempo de convertido, imagina para crentes novos. Mas o grupo demonstrou grande maturidade, aceitou continuar pagando os aluguéis, e até porque, irmãos, o que acontece? Não é? Aqui na Itália, quando você aluga um local, você assina um contrato dizendo que quando você não quiser mais ficar naquele local, você ainda tem que ficar 6 meses pagando aluguel todos os 6 meses. E para agravar ainda mais a situação, antes da gente entrar no local, a gente deposita 3 meses de aluguel antecipados. Então, tentem imaginar a situação. Praticamente, o proprietário iria ganhar, às nossas custas, 9 mensalidades. Foi algo realmente tremendo. E o que acontece? Para piorar ainda mais a situação, no segundo mês de lockdown, porque aqui na Itália fechou tudo, no segundo mês de lockdown, a nossa igreja foi arrombada e nós tivemos vários materiais, instrumentos de valor roubados. Olha, irmãos, para encurtar a história, eu digo que nós não entramos em desespero porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, encurtando a história, o Senhor operou um milagre. Nós fomos falar com o proprietário depois de muito jejum e oração. Fizemos uma proposta para ele assim que a probabilidade que ele aceitasse era 0. A proposta era sair e entregar imediatamente o nosso local de culto, ou seja, nós não pagaríamos 6 meses de aluguel que nós teríamos por contrato ainda que pagar, e ele ainda devolveria para a gente os 3 meses de depósito que nós depositamos na conta dele. A probabilidade dele aceitar algo do tipo era praticamente 0, até porque nós estávamos vivendo um futuro incerto no começo de pandemia. Mas o Senhor operou com poder e graça, e ele aceitou. Irmãos, na obra de Deus, a maldição se transforma em bênção. Na obra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Nós, então, continuamos os nossos cultos online, até que
nós pudemos novamente nos reencontrar. Depois de 3 meses, tivemos a possibilidade de novamente nos reencontrar. E aí nós fomos para um hotel. Essa foto que vocês estão vendo é do primeiro culto que nós realizamos em uma estrutura depois da pandemia. Deus abençoou, irmãos, sobremaneira, outras pessoas se achegaram, se converteram. Olha, o que nós pensávamos que seria uma tragédia foi uma grande bênção para ganhar almas para Cristo. Durante esse período, nós realizamos também alguns batismos, quando a gente pôde novamente se reencontrar. Realizamos alguns batismos e eu gostaria de falar para os irmãos, contar para os irmãos, né, algumas experiências de pessoas que foram batizadas durante esse percurso que nós estamos aqui em Roma de plantação de igreja. A primeira delas é o Marcelo. O Marcelo ele vem de uma família extremamente católica. Na família do Marcelo tem padres, freiras. Para vocês terem uma ideia, embaixo da casa dele tem uma igreja católica de propriedade da família dele desativada. Depois de 4 anos de testemunho, discipulado, o Marcelo tomou a decisão de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um outro testemunho muito bonito é do Vincenzo. Ele é um rapaz de 28 anos, dentista. O Vincenzo se converteu a Cristo. Nós o discipulamos durante quase 1 ano. O discipulado do Vincenzo foi muito interessante. Eu chegava perto da casa dele, ele descia e nós fazíamos o discipulado dentro do meu carro. Isso foram vários meses, né? Porque a família dele não sabia que ele tinha se convertido, aceitado Jesus, e ele tinha medo da reação da família, mas para a glória de Deus, o Vincenzo decidiu também testemunhar do poder de Cristo na vida dele. Um outro testemunho muito legal é o batismo do Fábio e da Mônica. Esses dois que vocês estão vendo aí. Primeiro eu batizei o Fábio e a Mônica me ajudou. Depois eu batizei a Mônica e o Fábio me ajudou. Eles eram namorados na época. O Fábio ele era dono de uma estrutura que acolheu o grupo de voluntários da Junta aqui em Roma, um grupo de voluntários da Junta aqui em Roma. E depois de vários meses de amizade, de testemunho, de discipulado com o Fábio e com a Mônica, eles também, irmãos, tiveram uma experiência fantástica com Jesus e desceram as águas para a glória do nosso Senhor. Essa é uma foto também muito interessante, não é? É uma foto que nós fizemos quando nós realizamos o 3º aniversário do nosso grupo, né, da Igreja Filadélfia, né? Filadélfia Amor Fraterno, uma igreja que vive o amor fraterno. Meus irmãos, além do nosso trabalho de plantação de igrejas aqui em Roma, nós também desenvolvemos um trabalho com refugiados. Aí vocês estão vendo a Natália, desenvolvendo um trabalho com crianças num centro de refugiados sírios. Aí vocês veem novamente a Natália cortando e fazendo o cabelo das muçulmanas, uma foto comigo com um bebezinho no colo de uma família que a gente prestava assistência. Mas além de trabalhar com refugiados, desculpe, tem a foto de um rapaz refugiado muçulmano que nós ganhamos para Jesus. E eu vou falar rapidamente como foi isso. Ele não falava italiano e a gente saiu para evangelizar e um irmão falava francês. Então eu falava em italiano, o irmão traduzia para o francês, o irmãozinho que se converteu falava em francês, o irmão traduzia para o italiano, e quando ele se converteu, a gente começou um trabalho com ele, um discipulado, e o discipulado também foi da mesma forma com intérprete em língua francesa, mas para a glória de Deus ele também desceu às águas.
E, como eu disse, além do trabalho com refugiados, nós desenvolvemos um trabalho com os refugiados, mendigos e sem-teto de uma estação que tem aqui em Roma, uma grande estação chamada Estação de Roma Termini. Todas as noites, essas pessoas, dezenas de pessoas, vão para ali dormir. E todas as semanas a gente vai ali, a gente leva alimento, a gente leva roupa, a gente leva cobertor, leva uma palavra poderosa da parte de Deus para aquecer o coração deles. E agora, nesse período de pandemia, nós temos levado máscaras, álcool em gel, dispositivos de proteção. Agora eu quero chamar a tua atenção para esse homem aqui na primeira foto. Olha, irmãos, estava um frio polar nesse dia, beirando 0 graus, e olha só para os pés deste homem. Ele estava completamente descalço. Então, irmãos, para que nós pudéssemos falar de tudo aquilo que Deus tem feito, né, através das tuas vidas, né, porque nós somos representantes de vocês aqui, para que nós pudéssemos falar daquilo que Deus tem feito através da Junta de Missões Mundiais aqui na Itália, nós precisaríamos de muito tempo, e nós não temos tanto tempo assim. Mas eu não gostaria de terminar esta minha fala sem te fazer um desafio. Talvez você esteja se perguntando, Pastor Fábio, como nós podemos nos envolver com o teu ministério? Você pode se envolver com o nosso ministério orando, através do PIM, Programa de Intercessão Missionária. Você pode se envolver com o nosso ministério através do PAN, Programa de Adoção Missionária. Ou você pode se envolver com o nosso ministério sendo um voluntário aqui em Roma, na Itália. Caso vocês queiram se envolver com o nosso ministério nos adotando, você pode clicar em cima desse link aí, que eu poderei estar mandando para você, se você me mandar uma mensagem. O meu número pessoal é 0039-320-423-7120. Escreva para mim, estarei mandando o link para você e você vai poder nos adotar pela junta como tua família missionária. Mas se você quiser nos adotar através de oração, sendo um voluntário aqui em Roma, ou então saber mais sobre adoção, desculpe, mas tem muita coisa para falar e o nosso tempo é pouco. Você pode também anotar aí o WhatsApp da Central de Atendimento da nossa junta, 005521-98055-1818, ou então você pode estar fazendo uma oferta de amor, uma oferta realmente corajosa. A gente falou de coragem através de uma de nossas contas, de uma das contas da nossa Junta de Missões Mundiais. O que dizer ao final desta mensagem? Que Deus te abençoe grandemente. Pastor, igreja, que essa igreja seja grandemente abençoada por Deus e possa ser um grande instrumento nas mãos do Senhor para abençoar missões mundiais. Lembre-se do pastor Fábio, da Natália, da Maria Sofia, da Maria Júlia e de todos os missionários que estão em todos os campos de missões mundiais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.